Olá, está no ar mais um programa Videocast TV Com. Agradecendo a sua companhia, a apresentação de Luiz Otávio, você podendo seguir nas redes sociais, Instagram, @TV Com Mídias, Facebook, TV Com Mídias e YouTube TV Com Mídias. Vamos destacando também a colaboração da nossa equipe técnica, Lucas Ramos, diretor de edição, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística e Fernando Pasquarelli, diretor responsável por este programa, que tem feito várias entrevistas, levando à nossa comunidade local e regional um conhecimento das pessoas que geralmente comandam essas comunidades, não é? Hoje, para satisfação, temos aqui a presença do Dr. Luiz Antônio Ramão. Ele é presidente da Câmara Municipal de Assis. Dr. Luiz Antônio Ramão, obrigado pela presença e aceite aí o nosso agradecimento por estar aqui na nossa TV Com. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz Otávio, de fazer parte desse programa e já aqui a nossa saudação ao telespectador da TV Com. Muito bem, vamos falar um pouco do seu currículo, inicialmente aqui, Dr. Ramão. Onde o senhor nasceu? Eu nasci em Chavantes, aqui no interior de São Paulo, né? Logo interior aí. de São Paulo. Isso. E o senhor estudou aonde? Fiz o curso colegial, né? Final do ginásio e colégio, já aqui em Assis, após 1975, e depois fui cursar a faculdade de Direito em Marília, né? A antiga Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, hoje Univem, onde eu cursei Direito de 1987 a 1990. E como é que o senhor veio para Assis? Aí eu já estava em Assis desde 1975, como disse, estudei aqui no Clibas, depois no Francisca Ribeiro de Melo Fernandes e o colegial no Clibas. Essa época eu trabalhava em empresa de fotografia conhecida na cidade, o Ringo Foto. Fiz concurso para fotógrafo da Polícia Técnica, onde fiquei de 1986 a 1991, quando fui aprovado no concurso para delegado de polícia. Aí vim para Florínia, inicialmente, depois Tarumã, de 93 a 97, Cândido Mota, de 97 a 2009, e depois de 2009, definitivamente em Assis, até me aposentar em 2018. E esse tempo todo o senhor trabalhou aonde e com quem? Esse tempo todo era o tempo já de 91 para cá, delegado de polícia, fui titular nesses municípios que eu acabei de mencionar, mas respondi ali por Tarumã, por Florínia, por Pedrinhas, por Cruzália, e aqui na região por Palmital, Campos Novos, Platina, Ibirarema, respondi em todos esses municípios, mas fui titular em Florínia, Tarumã, Cândido Mota e depois aqui em Assis, esse período todo. E aí, terminando, quando eu me aposentei, advoguei por um período e foi então que em 2020 que eu me filiei a partido político e resolvi disputar a eleição para a Câmara de Vereadores de Assis. Tá aí. A TV Com de Assis está entrevistando o Dr. Luiz Antônio Ramão, ele é presidente da Câmara Municipal de Assis. Como é que o senhor entrou na política? Na política foi um convite, pessoas amigas que achavam que eu tinha o perfil para o legislativo, até pelo conhecimento com a legislação, e sempre na intenção de poder ajudar, né, melhor, buscar auxiliar em busca de políticas públicas que visassem aí o interesse da comunidade. E fui eleito aí, fui o segundo vereador mais votado na eleição de 2020. Quantos votos? 876 votos. 876 votos. E num primeiro momento, naquele primeiro ano, 2021, eu fiquei na vice-presidência, né, do então presidente Vinícius Simile, e no ano seguinte, agora 2022, eu ocupo a presidência da Câmara Municipal. Aqui em Assis, a presidência da Câmara é por apenas um ano? Por apenas um ano. Tem até uma dificuldade em razão da lei de responsabilidade fiscal. Nós não podemos, nos 6 meses restantes,
não podemos fazer uma série de aquisições e tal, mas nós tentamos, né, que fosse mudado para 2 anos, infelizmente, respeitando a decisão dos nobres pares, não foi possível essa mudança. Quem sabe numa próxima legislatura eles entendam que a necessidade de 2 anos, como é Marília, Ourinhos, Cândido Mota e outros municípios da região, que o presidente ocupa a presidência da Câmara por 2 anos. E nós gostamos de entrevistas como essa, porque o senhor, claro que é uma figura muito conhecida, respeitada, tanto que é presidente da Câmara Municipal de Assis, mas nem todos sabem realmente a sua luta, a sua vida. E o senhor, então, está aqui na TV Com. O senhor é afiliado a algum partido? Afiliado ao PSD. PSD? É o PSD, é o PSD. 55, né? Foi essa a legenda que nós escolhemos, né? Havia algumas legendas para escolher quando da filiação, mas escolhemos aí o PSD, e foi com esse partido que nós disputamos uma cadeira na Câmara Municipal de Assis. E o senhor está no PSD até hoje? No PSD. Até hoje? Até hoje. E como é que o senhor analisa o atual momento político do nosso país? Infelizmente nós vemos uma polarização, né? Não se desponta aí uma terceira via com possibilidade até o momento de eleição. Então nós vemos uma polarização, e essa rivalidade acaba acirrando os ânimos na disputa, né? Mas nós esperamos aí um processo democrático, transparente, e que vença aí o melhor candidato para conduzir os destinos da nossa nação nos próximos anos. O senhor gostaria de que houvesse realmente uma terceira via, doutor Ramon? Eu acho que é uma opção para o eleitor, para não ficar nessa polarizado como está, né? Os ânimos ficam muito acirrados quando há apenas 2 candidatos. Normalmente ou você é um ou você é outro. Então era interessante que tivesse uma terceira via que viesse congregar aqueles descontentes com o atual governo e os que não votariam no retorno, vamos dizer, do outro candidato, né? Então, se tivesse uma terceira via que fosse algo palpável, com possibilidade de eleição, para que os ânimos não ficassem tão acirrados numa disputa tão polarizada. E o senhor falaria o que sobre essa polarização entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva? A polarização gera que a direita, entre direita e esquerda, aqueles que não estão contentes com o governo atual por razões que a gente acaba tendo que entender, um processo democrático, e assim nós podemos não aceitar, mas temos que compreender, né, e procurar entender as diversas opiniões, e aqueles que são contrários a um governo que já esteve e que já teve tempo de fazer e mostrar o melhor para a população, e também deixou a desejar por questões que não vem ao caso nós ficarmos discutindo, uma vez que a mídia e até as redes sociais têm demonstrado a exaustão essas dificuldades porque passaram ou porque passou o país nesse período agora e também no anterior. Doutor Ramon, como é que o senhor vê essa aliança Alckmin e Lula? Para muitos uma grande surpresa, não é? Não, sem dúvida. Eu conheço pessoas que esperavam que o governador, ex-governador, né, uma vez governador, sempre governador Geraldo Alckmin, fosse candidato ao governo de estado e não se aliasse ao presidente Lula. Mas só quem vive esse momento e essa política a nível nacional que pode entender, né, o que se passa, né? Escapa a nossa observação o que se passa a nível nacional, essas alianças que são feitas entre o Alckmin, Geraldo Alckmin e o Luiz Inácio Lula da Silva, porque tem questões estaduais que devem se compor para que eles chegassem nessa aliança.
Eu não vou aqui fazer críticas e nem comentários favoráveis a este ou aquele candidato, porque acho que é um momento ainda de análise da situação como um todo, para que depois nós tomemos aí uma posição. Espera-se de um ocupante de cargo público que ele se manifeste, que ele se posicione. Não ficaria aí na neutralidade, mas o momento é de análise das candidaturas que têm se apresentado, para que nós oportunamente tomamos uma posição de como nos definirmos, né, para esse ou para aquele candidato. Até porque o Geraldo Alckmin, ex-governador, era cotado até, segundo as pesquisas, para ganhar novamente a eleição aqui no estado de São Paulo. Sem dúvida, ele, pelo trabalho que ele demonstrou, e o Geraldo Alckmin, eu já estive com ele em algumas oportunidades, ele nos passa passa uma boa impressão. Ele é afável no trato, é uma pessoa que não diz palavrão, eu não vejo ele exaltado, ele sempre mantém uma linha, e isso faz com que o diálogo com ele aconteça de uma forma mais natural. Então, ele mantinha e mantém até hoje, eu acho, uma relação muito profícua com os prefeitos, né? Sem dúvida, o estado de São Paulo sempre, de longa data, né, vem sendo lá de Mário Covas, quando já saiu lá André Franco Montoro, ele sempre vem sendo PSDB. Então isso fez com que o Geraldo, que foi vice do Mário Covas inicialmente e depois governador, ele tem essa relação com os prefeitos. O estado de São Paulo sempre foi PSDB de longa data, né? Então isso faz com que ele, como, vamos dizer, o cacique do PSDB, sempre teve essa aceitação entre os prefeitos. E como é que o senhor analisa a atual situação do PSDB? Parece que está esfacelado. Sim, depois do João Dória, acho que faltou, né, quem sou eu para fazer alguma crítica a respeito da conduta dele enquanto governador, mas enquanto líder político, acho que deixou um pouco a desejar nessa articulação política dentro do próprio partido, e acabou que o PSDB, que sempre foi um partido de renome, tivesse aí o seu candidato próprio à presidência da República. Houve toda essa reviravolta aí, e ele acabou praticamente politicamente, eu acredito que o ex-governador João Dória perdeu todo o time e a possibilidade que tinha de ver o seu nome aí crescer e ser possível candidato à presidência da República. Muitos do PSDB e até fora desse partido dizem que João Dória é um traidor. Será que há muita mágoa nisso aí? Até porque o ex-governador Geraldo Alckmin deixou o partido, né? É que o João Dória, quando da disputa com o Márcio França, ele acabou se colocando do lado do governador, do presidente, né, do atual presidente Bolsonaro, criando o Bolsodória. E depois aí com a situação da vacina, antes um pouco ele já vinha rompendo com o governador, acho que já com vistas a tentar ocupar o Palácio do Planalto, e ele acabou rompendo, então cuspindo, vamos dizer, no prato que comeu, que foi eleito nessa esteira Bolsodória, né? Então, aí que é tido como o traidor, e teria traído dentro do próprio partido aí os seus aliados políticos, né? Aqui no plano local, como é que está o relacionamento do Executivo e Legislativo, doutor? Nós temos um bom relacionamento institucionalmente. Enquanto presidente da Câmara, eu tenho que manter uma linha com o Executivo de respeito, né? A independência deve prevalecer entre os poderes, o respeito, né? Essa tripartição dos poderes que reina
tanto na esfera federal quanto estadual, e não poderia ser diferente na esfera municipal. Exato. Nós mantemos aí um relacionamento institucionalmente com o prefeito de independência e de respeito com o executivo, e assim deve ser o relacionamento entre executivo e legislativo. E o relacionamento com a Câmara Municipal? A Câmara Municipal, eu desde a eleição já deixei claro, já nas propostas que fiz para ocupar a presidência da Câmara, que seria um presidente não daqueles que votaram em mim, mas o presidente de todos os vereadores, de todos os servidores. E assim traçamos uns objetivos, né, na Câmara Municipal, a valorização do servidor público. Estamos cumprindo com o que foi proposto, com a reestruturação, com a melhoria, com a instalação aí agora recente da Rádio Câmara, implementando a TV Câmara, a contratação de jornalista, a instalação de um sistema fotovoltaico já em fase de licitação para que melhore, visando a sustentabilidade, né? Então tudo que a gente propôs quando da nossa eleição, estamos procurando cumprir. Apenas um ano, mas eu acredito que ao final desse ano, ao término do meu mandato como presidente, eu sairei com a certeza do dever cumprido. Doutor Ramon, a gente sabe, por exemplo, que dificilmente a população gosta de ir na Câmara, mesmo quando há sessões, quando há convocação por parte do Executivo, Legislativo e tal, para analisar determinadas medidas, etc. e tal. Mas a Câmara é um órgão aberto à comunidade, não é? Sim, a Câmara, conhecida aqui em Assis como a Casa do Povo, nós fizemos algumas adequações, um novo plenário ao lado daquele plenário já conhecido para reuniões, né, das comissões, né? Nós temos as comissões que se reúnem periodicamente, onde por ela tramitam os processos, os projetos de lei, e o plenário foi remodelado, ainda está sendo remodelado, já está com as acomodações, né, foram modificadas ali para acomodar melhor a população que nos visita. As sessões ocorrem todas as segundas-feiras, às 18 horas. É sempre um prazer receber a população, para que eles verifiquem e acompanhem como que funciona, pelo menos ali na sessão, as votações, as discussões, as emendas apresentadas em alguns projetos, ou seja, todo o processo legislativo, né, desde o ingresso de um projeto de lei, seja de autoria do Executivo ou do Legislativo, ele passa por essas comissões e depois, já com os pareceres, ele vem para o plenário para ser votado, e é o que a população acompanha através da TV Câmara e agora da Rádio Câmara 95.5. Tá aí. O senhor, estamos em época aí de eleição, o senhor, por exemplo, seria um pré-candidato a deputado ou não? Sondado pelo partido, eu não posso esconder isso, uma vez que do PSD nós não temos nenhum outro candidato em Assis e na região de Assis. Então fui sondado sim como pré-candidato a deputado estadual, para ocupar e tentar buscar uma vaga na Assembleia Legislativa, uma vez que Assis há mais de 30 anos não tem um deputado estadual, e nós dependemos aí dos deputados da região de Ourinhos, Marília e Presidente Prudente, que nos trazem sim algumas emendas, mas que se tivéssemos um deputado da nossa cidade envolvendo Assis, Candidamota, Palmital, Paraguaçu, só para falar dos municípios maiores, mas envolveria todos esses municípios de Tarumã, Florínia, Cruzália, Pedrinhas, Maracaí, Campos Novos, Platina e Birarema, né? Então teríamos aí uma possibilidade de eleição, mas eu sinto que o eleitor, bastante descontente
com a política, deixa de ir votar. Exato. Na última eleição nós tivemos aproximadamente 45 mil votos e pelo número de eleitores em Assis, 32 mil pessoas deixaram de exercer a cidadania, de exercer o seu direito ao voto. E depois nós ficamos aí mais 4 anos sem ter de quem efetivamente cobrar e isso exigia e que os impostos que nós pagamos sejam revertidos para a nossa comunidade em forma de emendas parlamentares. O que falta para uma união aqui da nossa classe, de Assis e de toda a região do Vale Paranapanema, para que tenhamos aí a possibilidade de eleger um deputado federal, outro estadual? Temos possibilidade de eleger 2 deputados, tanto o estadual quanto o federal. Eu acredito que os empresários de Assis, a associação comercial, o próprio CIVAP, que congrega aí 41 municípios, então focar na região de Assis, nos municípios de Assis e definir, fazer uma prévia, sem vaidades, aquele candidato que realmente ofereça, tenha um maior potencial de penetração nos vários municípios da região, que consiga congregar ou consiga agregar o maior número de pessoas ao seu entorno, para que nós obtenhamos essa votação expressiva nesse candidato capaz, ou nesses 2 candidatos capazes de elegê-los tanto a deputado federal quanto a deputado estadual. E uma pré-candidatura do Dr. Ramon? Nós estamos estudando, não podemos descartar a possibilidade nesse momento e também não podemos firmar, somos pré-candidato, porque isso demanda um estudo sério, não apenas sairíamos apenas para buscar votos para um deputado federal ou até mesmo só para fortalecer a legenda. Para sairmos candidato, tem que ter toda uma estrutura montada que venha realmente fazer frente em busca desse objetivo, que é Assis ter o seu deputado estadual e o seu deputado federal. Isso é uma soma de fatores que precisa ser analisado, precisa ser bastante estudado, com bastante critério, para que então haja essa definição, sim ou não, e quem, em caso de ser, buscar o apoio deste ou daquele, e em caso de não ser, em quem nós apoiaríamos para que Assis tenha essa possibilidade. Nós sabemos que a juventude entre 16 e 18 anos é muito arredia com relação à política, ou pelo menos era. O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, desenvolveu uma campanha muito profícua, aliás, e milhões de jovens nessa idade foram lá e tiraram o título de eleitor. O que o senhor falaria para a juventude? Que o jovem precisa realmente, não a política, somente política partidária, ser adepto desse ou daquele candidato, mas ver na política a possibilidade de crescer, de que o seu país cresça, de que o seu estado cresça, de que a sua cidade cresça. Não pensar o que a política pode fazer por mim, o que o meu país pode fazer por mim ou minha cidade, mas o que eu posso fazer pela minha cidade, pelo meu estado e pelo meu país, né? O que é uma frase até que me levou a refletir sobre entrar ou não na política. É uma frase do Martin Luther King, né, o pacifista negro americano, que dizia: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se nós ficarmos calados, vendo tudo acontecer à nossa volta e não nos manifestarmos, nós não podemos reclamar do que estão nos impondo, porque nós não buscamos melhorar a situação ao nosso redor. O que o senhor falaria sobre o racismo? O racismo, ele deve ser de toda forma combatido, né? Nós, enquanto delegados de polícia, procuramos sempre zelar pelo cumprimento
da legislação e não poderia ser de forma diferente, mas o racismo vem aí acirrar esses ânimos, né? O negro, não só na questão do racismo enquanto cor, mas em toda forma de preconceito, ela deve ser rechaçada, né? Acho que todos nós somos iguais perante a lei, eu acredito nisso, que esse artigo da Constituição deve ser observado e deve ser respeitado sempre, os direitos individuais devem ser respeitados, todos são iguais perante a lei e assim deve ser, eu acho. E com referência a mulheres na política, não é? Nós temos aí, por exemplo, hoje a senadora Tebet, não é? Que deve ser candidata do MDB à presidência da República. Mas é sabido que a mulher tem muita dificuldade. Há quem fala, inclusive, que mulher não vota em mulher, o que nós não acreditamos atualmente. Mas como é que o senhor analisa a participação da mulher na política? Ela está num crescente, né? Esse empoderamento da mulher em busca do seu espaço. Já ficou mais que demonstrado a capacidade da mulher em ocupar cargos públicos, né, serem agentes políticos, né. Nós temos hoje, tínhamos 2 vereadoras, uma foi chamada pelo executivo a ocupar uma secretaria e nós temos hoje apenas uma vereadora mulher, mas dentro desse universo de Assis, de eleitoras e de candidatas, nós temos possibilidade de ter mais mulheres na política, mais mulheres ocupando o cargo no legislativo e também, por que não dizer, no executivo. A nível estadual, nós temos várias deputadas, né, estaduais, bem como deputadas federais e senadoras, mas fica muito aquém do desejado e daquilo que a mulher merece. Eu acho que tem que se buscar esse espaço de valorização da mulher na política e essa é uma ideia de todos os partidos políticos, eu acredito, que não só por aquele número que é imposto pela Justiça Eleitoral, mas que vá além e de que forneça e conceda à mulher possibilidades de eleição e que ela cada vez mais ocupe o seu espaço na sociedade. O machismo está cedendo um pouquinho, não? Oi? O machismo está cedendo um pouquinho? Eu acho que sim, a sociedade nossa, ela é uma sociedade patriarcal, a mulher vem ao longo de anos, né, lá no Getúlio Vargas, conseguindo aí o direito ao voto, e agora, aos poucos, né, paulatinamente, ela vem buscando esse seu espaço, mas como eu disse, acho que ainda fica aquém daquilo que se pretende chegar, mas eu acho que com o tempo a mulher vai ocupar cada vez mais o seu espaço na política. Esta foi mais uma entrevista da nossa TV Com e a gente quer agradecer a presença muito simpática do presidente da Câmara Municipal de Assis, Dr. Luiz Antônio Ramão, não é? E o microfone fica à sua disposição para tudo mais que queira acrescentar, desculpando qualquer coisa de falha da nossa parte. Não tem nada que desculpar, Luiz Otávio, foi um prazer estar aqui na TV Com, poder levar ao seu telespectador informações a respeito não só da minha trajetória enquanto servidor público, mas hoje como presidente da Câmara. Estamos lá à disposição, atendemos no expediente na Câmara Municipal para levar aí informações a respeito, como eu disse, do processo legislativo, que eu acredito que as pessoas precisam ser politizadas, precisam entender como que funciona esse processo legislativo e nós estamos lá à disposição da população de Assis para essas informações. Esse é o nosso objetivo também. Foi mais um programa videocast da TV Com de Assis, um canal aberto para toda a comunidade local e regional. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.